Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar a minha história, a minha relação com a Austrália, né? O porquê que eu tô aqui. Aproveitando também para responder algumas perguntas que eu recebo às vezes no Instagram, às vezes aqui nos comentários do YouTube. Então eu decidi fazer esse vídeo, eu esperei passar minha formatura, porque tudo tá relacionado, né, com o meu curso, com as minhas escolhas. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês contando tudo, então, por que eu vim pra cá, como foi, o que eu faço aqui e o principal, né, o porquê que a gente não vai ficar aqui pra sempre, que é o que todo mundo pergunta. Então, vamos começar. Bom, gente, a minha história com a Austrália começou em 2013, quando eu tinha 20 anos e decidi que eu queria fazer intercâmbio, né? Na verdade, eu não tava pretendendo vir pra Austrália, né? O intercâmbio que eu queria fazer era no Canadá, porque o meu sonho sempre foi conhecer os Estados Unidos. Mas como nos Estados Unidos tem aquela questão que brasileiro não pode trabalhar, e eu sabia que os meus pais não iam ter condições de me manter, né, durante todo o período do meu intercâmbio nos Estados Unidos, eu decidi ir para o Canadá por conta de ser mais perto, né, dos Estados Unidos, e seria mais fácil para mim conhecer os Estados Unidos se eu estivesse morando no Canadá. Então essa foi a intenção inicial quando eu tinha os meus 20 anos, né? Na época, gente, não tinha como tirar visto americano em Porto Alegre. Então, eu e minha mãe, antes mesmo de eu aplicar o visto para ir pro Canadá, eu e minha mãe fomos pro Rio de Janeiro para tentar pegar o visto americano, para eu ter certeza de que se eu fosse pro Canadá, eu ia conseguir ir pros Estados Unidos, que era o meu sonho, né? E foi o que eu fiz, eu e minha mãe fomos pro Rio de Janeiro, pegamos o visto, voltei para casa super feliz que finalmente eu ia realizar esse sonho. Só que para minha decepção, o meu visto canadense foi reprovado. E eu já tava com tudo pronto para ir viajar, já tinha esquematizado o dia, já tava programada, já tinha pedido demissão do trabalho. Então eu tava totalmente programada para fazer uma viagem a qual não ia acontecer. E por isso, a agência que eu fiz na época me deu várias opções de outros lugares para eu poder fazer esse meu intercâmbio. E uma das opções foi a Austrália. Então, eu ter vindo pra cá em 2013 foi meio que na emoção, sabe? Tipo assim, ver qualquer lugar aí pra mim que eu tô indo e vim pra Austrália. Gente, eu cheguei aqui, é engraçado, porque eu não sabia que lado do mundo ficava a Austrália. Eu tava tão angustiada, só queria fazer o meu intercâmbio, que eu embarquei no primeiro avião que tinha, demorei, eu acho, mais de 40 horas pra chegar aqui, mas consegui chegar aqui, e foi quando eu me apaixonei por esse país, em 2013. Eu vim pra cá com a intenção de ficar 6 meses para estudar inglês. Só que a minha experiência foi tão boa que eu decidi renovar o meu visto para mais 6 meses. E foi quando eu renovei para o VET, né, que é o curso que a gente chama de tipo curso técnico aqui. Então eu fiz 6 meses de inglês e 6 meses de VET. Aí eu decidi voltar pro Brasil porque eu sentia que os meus ciclos no Brasil não tinham encerrado, sabe? Eu não tinha me formado, não tinha saído de lá com a intenção de nunca mais voltar, era só com a intenção mesmo de fazer o intercâmbio e foi o que aconteceu. Então, depois de 1 ano, eu voltei pro Brasil. Ainda, né, somado a isso tudo, eu ainda tive a oportunidade de administrar minha própria empresa no Brasil. Então eu voltei numa semana, na outra semana eu já comecei a trabalhar na minha empresa e acabei ficando lá por 5 anos. Durante esse período no Brasil, acho que foi uns 5 ou 6 anos, mais ou menos esse período, eu vivi muito feliz, eu não tive aquela depressão que todo mundo fala, né, pós-intercâmbio, muito pelo contrário. Cada dia que passava, a minha intenção era menor de voltar pra cá, por conta da minha vida maravilhosa que eu tava lá. Eu tinha minha própria empresa, então eu não tinha horário, eu não tinha chefe, eu ia pra onde eu queria durante a semana, eu não me cansava tanto. E aqui na Austrália, quando eu fiz o meu intercâmbio, eu já pude perceber que aqui a gente cansa muito mais. Então, assim, por mais que a minha experiência de 1 ano na Austrália tinha sido maravilhosa, nunca foi a minha intenção voltar. Porém, eu conheci o Felipe e a gente começou a namorar. E nesse período a gente começou a conversar muito, né, sobre planos para o futuro, sobre os nossos sonhos. E eu percebi que eu queria muito mais do que aquilo que eu estava vivendo. Embora a minha vida estivesse muito boa, estivesse confortável, eu sentia que eu não estava conquistando as coisas que eu queria, sabe?
A minha vida era tão boa, gente, que eu ia almoçar todo dia em casa e que essas pequenas coisas a gente dá valor depois que não tem, né? Mas eu ia almoçar todo dia em casa, minha mãe fazia comida nova todo dia. E depois do almoço eu ainda me deitava pra dar aquele cochilo depois do almoço, sabe? Que são luxos, por exemplo, que hoje a gente não tem. Mas era muito boa. Porém, nesse período que eu tava ali descansando, super feliz, eu me pegava pensando, sabe? Tipo, tá, mas e aí? A minha vida tá andando, é isso que eu quero. E daí parecia que eu nunca tinha condições financeiras, principalmente, de viajar pra fora, de fazer coisas grandiosas que eu tinha vontade, né? E o Felipe também se sentia dessa mesma forma, que embora a vida dele tivesse muito gostosa, ele não estava conquistando tudo que ele tinha vontade. E ele também já tinha vontade de morar fora antes de me conhecer e nunca tinha ido. E aí foi, gente, que conversando, eu e o Felipe, a gente botando, né, no papel todos os nossos sonhos, a gente chegou à conclusão que fazia sentido pra gente morar em outro país. Até então, né, a gente não tinha conversado sobre vir pra Austrália, mas como o Felipe tem empresa de construção no Brasil, é uma empreiteira, né, eu sempre disse pra ele que a Austrália era muito boa, porque ele já tinha experiência, então eu via ele aqui na Austrália trabalhando com isso e muito feliz, porque ele gosta de trabalhar com esse tipo de coisa, e aqui também é um dos empregos que paga super bem. Então, com muita conversa, com muita informação, a gente chegou a uma conclusão de que fazia sentido pra gente vir pra Austrália. Aí, gente, o que acontece? Eu já tinha morado aqui 1 ano. E o que acontece? Fica até a dica pra vocês, né? Quando tu mora na Austrália e tu vai aplicar um outro visto ou renovar o teu visto, tu precisa mostrar pra imigração que a tua intenção não é de ficar no país pra sempre. Eles têm que olhar, né? Eles têm que olhar o teu pedido de aplicação de visto e entender os motivos pelos quais tu quer ficar na Austrália, né? Aquilo tem que ter um contexto, tem que ter um sentido. Eu não posso, por exemplo, ficar aqui na Austrália estudando 10 anos de inglês, porque vai chegar um momento que a imigração vai pegar aquele pedido e vai dizer, nossa, mas o que essa pessoa veio fazer aqui? Porque tá aqui só estuda inglês e não aprendeu ainda, entende? Então a imigração tem que entender que tu não vai ficar aqui para sempre. E como eu já tinha estudado inglês e o curso técnico, eu não poderia voltar para cá aplicando nenhum desses vistos, entende? Porque provavelmente eles iam ser negados, a imigração ia pegar e dizer, ué, mas o que essa menina vem estudar inglês aqui de novo? Ela já não estudou há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, né? E a gente não queria que o Felipe viesse como estudante do casal, porque quando vem um casal tem como uma pessoa só estudar, né? A gente aplica o visto de partner, que se chama, que é o visto de parceiro. E o Felipe não queria vir para cá estudando porque ele queria se dedicar ao trabalho, visto que a gente já tinha se informado que a Austrália era um lugar muito bom para fazer dinheiro, né? Então foi assim que a agência, junto com o agente de imigração, a gente decidiu que o melhor caminho para a gente vir para a Austrália era eu fazendo um curso de pós-graduação. 1 mês antes de vir, gente, eu me formei. E no outro mês eu apliquei o visto. Então, para a imigração faria muito sentido, né? Uma pessoa que já veio aqui para a Austrália, já morou aqui, já estudou inglês, voltar para cá estudando uma pós-graduação, visto que eu tinha acabado de me formar. Então, faria total sentido eu já emendar uma pós. Então, foi isso que a gente fez. Só que, gente, agora eu vou contar o que aconteceu quando a gente chegou aqui, tá? Quando eu procurei, né, uma maneira de eu vir pra cá que fizesse sentido pra imigração, eu procurei um agente de imigração. E é isso que eu sempre indico pra vocês a fazerem, se vocês já vão sair do país, do Brasil, com a intenção de migrar no país. Procura um agente de imigração antes. Por quê? Porque essa pessoa vai te mostrar os caminhos que tu tem para poder chegar aqui e pegar a residência de um jeito mais rápido possível. E foi isso que a gente fez. Então aí a agente de imigração nos recomendou que eu fizesse o curso de pós-graduação, porém com ênfase em accounting, que é o quê? Que é contabilidade. Por quê? Porque, mais uma vez, né, eu já falei isso em outros vídeos, mas a Austrália tem uma lista de profissões que te dão a oportunidade de pegar a residência. E relacionado com a administração, que é a minha formação, o curso mais próximo era o de accounting, que é de contador. Então, gente, eu saí do Brasil com um curso de accounting. Eu ia chegar aqui na Austrália e iria cursar um curso master, um curso de pós-graduação, daí não seria MBA, seria um master.
em Accounting. Depois que eu fizesse esse curso, eu ia poder encaminhar, então, para conseguir a residência. Mas o que aconteceu, gente? A gente chegou aqui, tá? E eu esqueci de mencionar, mas eles pediram para eu fazer 3 meses de inglês antes de começar o curso, porque o meu nível de inglês não era suficiente para entrar no mestrado, né? Então eu cheguei aqui com um curso de inglês, né? Mas aí isso tudo é a própria escola que te pede, entende? Então a imigração entende que tu veio fazer pós-graduação e vai fazer aquele cursinho de inglês só para poder ficar 100% para entrar na pós-graduação. Então eu cheguei aqui com esse curso de inglês comprado, ele não é um curso de inglês normal, ele é um curso de inglês mais específico para te conseguir entrar numa pós-graduação. E ele tem a duração de 40 horas semanais. Ou seja, gente, é um curso que demanda quase estudar o dia inteiro. Então, para mim, os 3 primeiros meses, quando a gente chegou aqui, foi muito difícil, porque eu não achava trabalho. E o que acontece, né? Então, agora eu vou contar um pouquinho de como foi quando a gente chegou e por que a gente teve essa reviravolta na cabeça. E assim, gente, até então, a gente veio com um planejamento de poder migrar para o país. Por isso que a minha decisão foi fazer o curso de Accounting, que é o curso de contabilidade. Só que o que aconteceu? Eu cheguei aqui na Austrália, eu fiz os 3 primeiros meses de curso desse curso de inglês que eles me pediram, o qual foi muito difícil. Por quê, né? Porque ele foi um curso que me ocupava quase o dia inteiro, então eu tive muita dificuldade de achar trabalho. E eu e o Felipe, a gente decidiu vir pra cá, a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha. E, inclusive, a gente pegou dinheiro no banco pra conseguir chegar aqui, porque o dinheiro que a gente tinha não tinha sido suficiente. E a gente chegou aqui e precisava trabalhar. Então, foi muito difícil esse curso pra mim, porque eu via o Felipe se matando de trabalhar. E mesmo ele se matando de trabalhar, não dava conta, né, de nos manter e mais pagar todas as contas e mais o empréstimo que a gente tinha que pagar no Brasil. Então, assim, os 3 primeiros meses meu e do Felipe aqui na Austrália foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Porque eu queria trabalhar e eu não podia, e ao mesmo tempo eu não me dedicava pro trabalho porque tinha o curso, e eu também não me dedicava pro curso porque tinha que trabalhar. Então, assim, resumir, eu sentia que nada eu fazia muito bem. A gente teve muitos problemas com essa questão financeira no início, e foi muito, muito difícil. E assim, gente, sério, foi tão difícil nesse período que nós só não voltamos pro Brasil e desistimos de tudo porque a gente não tinha condições de voltar. A gente ouvia muito, né, as pessoas falarem que quem vai pro exterior volta pro Brasil pior. E eu não ia admitir que isso acontecesse pra mim. Então, voltar não era uma opção pra gente lá nos 3 primeiros meses, logo que a gente chegou. Então, por isso a gente aguentou no osso, né? E a gente foi e trabalhamos. E aí, o que aconteceu? Como eu não tava me dedicando muito pro curso, acabou que no final eu tive um problema com um dos trabalhos e eles me repetiram do curso, eles não me deixaram passar do curso. E aí eles me deram uma outra prova pra fazer, pra ver se eu ia ter condições pra fazer o curso de Master, né? E aí eu passei na prova. Então eu rodei no curso, mas passei na prova. Porém, quando foi no dia de fazer matrícula, eles não estavam deixando eu fazer minha matrícula porque eu tinha rodado no curso. Só que quando eu rodei no curso, lá na outra escola, eles falaram, olha, tu rodou no curso, mas tu vai conseguir entrar na universidade porque tu passou na prova. Aí chegou no dia da inscrição, eu não conseguia fazer, porque eu tinha rodado no curso. E aí, gente, assim, ó, já não bastava os 3 primeiros meses que tinham sido muito difícil pra gente. Foi mais um mês inteiro, assim, ó, foi terrorismo emocional que eles fizeram com a gente. Eles me falaram que eles iam deixar eu entrar na universidade. Eu fiquei 1 mês de férias esperando, né, entre o curso de inglês e entrar na universidade. Teve 1 mês. Nesse período eu super fiquei tranquila e tal, agora minha vida vai se resolver, pensava eu, né, vou entrar, vou conseguir estudar 2 vezes por semana e ter mais tempo pra trabalhar. Porém, no dia que eu vou fazer minha matrícula, aconteceu tudo isso. E aí, gente, eles queriam devolver o dinheiro que eu tinha pago, porque pra te sair do Brasil pra fazer um MBA, por mais que tu tenha um curso de inglês, tu tem que sair com o curso de inglês todo pago e mais a primeira matrícula da faculdade, da pós-graduação.
Então, gente, eu já tinha pago esse dinheiro da pós-graduação e era todo o dinheiro que a gente tinha. E eles queriam nos devolver esse dinheiro para eu procurar uma outra escola. Só que eles queriam mandar o dinheiro pro Brasil e até chegar aqui não ia dar tempo desse um mês terminar e eu estar em outra escola. Então, gente, assim, ó, foi, acho, o pior mês da minha vida. Eu tinha insônia. O Felipe acordava muito cedo para trabalhar naquela época e era um trabalho muito escravo, assim. E ele emagreceu, acho, 10 quilos em 2 meses, se eu não me engano, assim, menos até, um mês e pouco. Tipo, foi muito, muito difícil nesse um mês, aí, nos 4, 5 primeiros meses, por conta dessa função, né, desse curso e tudo mais. E vocês não têm noção do quanto eu desenvolvi crise de ansiedade. O meu cabelo, eu me lembro até hoje que eu vou na farmácia de vez em quando e eu vejo um shampoo amarelinho que tem na farmácia e eu sempre me lembro que nessa época, gente, eu comprei shampoo pra queda de cabelo, porque eu fazia assim, ó, e caía chumaço do meu cabelo de estresse, sabe? E o Felipe acordava pra trabalhar às 4 da manhã e eu não conseguia mais dormir. E aí trabalhava o dia inteiro. Enfim, gente, assim, ó, foi muito estressante, foi terrorismo emocional. Eu desenvolvi crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive antes. Os meus olhos tremiam todo dia, o dia todo. Foi muito, muito difícil. E aí, no meio dessa confusão toda, no meio desse estresse todo, eu e o Felipe, a gente decidiu que a gente não ia mais ficar insanamente louco pelo visto daqui, porque a gente já tinha tava até um pouco traumatizado, assim, nessa questão da Austrália. E aí a gente decidiu eu decidi que eu ia trocar de curso, porque curso de contabilidade não tem nada a ver comigo. Eu acho que iam ser 2 anos que eu ia ficar muito deprimida por estar estudando uma coisa que eu não gosto. E eu acho que também ia ser muito mais difícil, né? Então eu decidi, aí conversei com o Felipe, a gente em conjunto, decidimos que eu ia trocar o meu curso de Master em Accounting para um MBA, que é o Master Business Administration, que é um curso mais prático, né? Um curso mais leve. Então, com essa escolha, eu estaria abrindo mão do caminho que o agente de imigração tinha traçado pra gente chegar aqui e pegar o visto. Então, assim, eu gosto de falar essa história porque eu sempre digo, né? Se vocês vão vir pra Austrália com a intenção de migrar, venham com um plano e saibam que aquilo ali é o que vai levar à residência. Se vocês não fizerem aquilo ali, não vai ter residência. Então, no momento que a gente abriu mão de fazer o que a agente de imigração nos indicou, a gente teve para nós que a gente abriu mão da residência. Então, eu vejo muitas pessoas aqui na Austrália que passam anos aqui, gente, e diz assim, porque eu vou pegar o visto, eu quero o visto é minha vida. Só que elas não estão fazendo nada para pegar, entende? Então, assim, eu sempre sou a favor, se tu quer o visto, faz o que eles querem. Se tu não fizer o que eles querem, tu está abrindo mão disso. E foi a nossa escolha. Então, a gente decidiu que a gente ia abrir mão, né? Que eu não ia passar por mais todo esse sofrimento de estudar 2 anos uma coisa que eu não quisesse para conseguir o visto, sendo que a gente já tava mega traumatizado com tudo que tinha acontecido aqui com a gente. Então, assim, gente, esse é um dos motivos pelo qual eu digo que a gente não vai morar aqui para sempre. Porque para morar aqui para sempre precisa ter o visto. E a gente não tá fazendo nada para buscar o visto, entende? Talvez um dia, se acontecer de um milagre e a gente conseguir pegar o visto de uma maneira diferente, de uma maneira mais fácil, eu não vou mentir para vocês que a gente vai, não vamos porque eu não quero. Nós vamos sim, se nós tivéssemos a oportunidade aqui de uma maneira mais leve, quem sabe a gente vai atrás desse visto, quem sabe a gente consiga o visto, sabe? Mas não é uma coisa que eu estou programando para minha vida hoje, entende? Então, esse é um dos motivos principais pelo qual a gente não vai ficar aqui. Mas ainda assim, gente, se a gente pegasse o visto, depois de tudo que a gente já viveu aqui, depois da gente ter entendido como funciona melhor as coisas aqui, eu não sei se eu moraria na Austrália para sempre também. Bem provável que não, porque tem muitas coisas aqui que não vêm de acordo com o que eu quero para minha vida, sabe? Então, isso é um assunto que a gente pode ficar aqui o dia todo falando, eu também não vou me estender tanto nisso. Mas tem muita coisa aqui na Austrália que eu não me identifico, sabe? Principalmente essa questão do trabalho aqui é muito pesado, as contas aqui são todas por semana, então por mais anos que a gente passe aqui, ainda assim é tudo por semana, isso me gera um pouco de ansiedade, sabe?
Outra coisa também, a Austrália é um país muito longe do Brasil, muito longe. Então, assim, essa coisa de ver a tua família 3 vezes por ano, 2 vezes por ano que seja, é ilusão, gente, assim, é ilusão. Com muita quantidade, a gente vai 1 vez por ano pro Brasil. E os nossos pais não vão vir 1 vez por ano pra cá, sabe? Então, eu não quero ter que ver minha família 1 vez só por ano, sabe? E olha lá, tem gente que fica aqui e passa 2, 3 anos, quando vê, passou e não foi pro Brasil, sabe? Então eu acho que essa coisa da distância entre Austrália e Brasil pesa muito pra gente também. Outra coisa, gente, eu e o Felipe, um dos motivos que a gente veio pra cá foi pra fugir dessa coisa de parcelamento, de financiamento, sabe? Nada contra quem faça. Eu sei que é muito bom pra muitas pessoas, mas é uma coisa que eu não quero ter na minha vida, entendeu? Eu não quero ter que ter uma casa e ficar pagando isso em 30, 50 anos, sabe? E se a gente ficar aqui na Austrália, obviamente que a gente tem muita oportunidade aqui de ter muito mais coisa, talvez, que a gente teria no Brasil. Porém, eu não consigo comprar uma casa aqui na Austrália à vista, entende? Porque eu vou estar ganhando em dólar e pagando em dólar. Porém, eu ganhando em dólar aqui, talvez eu consiga comprar uma casa à vista no Brasil, entende? Então, essas pequenas coisas que a gente botou numa balança e faz mais sentido pra gente não ficar na Austrália. E além disso, né, gente, o Felipe também, o pai dele tem empresa no Brasil e já tá cansado, também quer se aposentar. E o Felipe gosta muito, né, da área com qual a empresa atua, gosta da empresa, ainda faz trabalhos pra empresa mesmo estando aqui. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ter, né, uma vida profissional melhor no Brasil. Enfim, gente, tem muitos motivos pelos quais eu falo que morar aqui é maravilhoso, mas que pra gente não faz tanto sentido para as coisas que a gente quer do futuro, sabe? Mas eu também não digo que eu vou ficar no Brasil para sempre. Pode ser que a gente vá pro Brasil, chegue lá e veja que tudo que a gente imagina que a nossa vida vai ser lá seja completamente o oposto. E a gente não vai ficar se prendendo nisso, né? O importante é a gente ter essa liberdade financeira pra gente poder escolher onde a gente quer. E é isso que a gente tá buscando aqui na Austrália, além de 1000 e outras oportunidades que a Austrália tá nos proporcionando, né? Com inglês, conhecer pessoas, conhecer mais lugares, né? Porque aqui a gente consegue viajar com mais facilidade. Então é isso, gente. Esses são os motivos pelos quais eu vim pra Austrália e pelos quais talvez eu vá embora um dia. E também os motivos pelos quais eu fiz o MBA aqui, tá? Muitas pessoas acham, né, que quando a gente faz uma pós-graduação é porque o nosso sonho é atuar naquela área. Mas na verdade não, no meu caso, claro, eu tô muito orgulhosa de eu ter conseguido essa formação, mas não é uma coisa que eu fiz porque era o meu sonho, entendeu? Eu fiz porque seria mais fácil pra gente conseguir o visto aqui e até mesmo a residência, né, no passado. Então é isso, gente. Eu acho que eu não comentei com vocês, né, mas a gente tá no visto de pós-graduado e como funciona essa questão do visto, né? Quando tu sai do Brasil para fazer um curso de pós-graduação na Austrália, tu ganha 2 anos para estudar, que é o período do curso, mais antigamente 2 anos para poder trabalhar. Porém, agora com a questão do Covid, isso tudo mudou enquanto a gente tá aqui, a Austrália tá dando mais 3 anos para trabalhar. E isso permite com que o casal ganhe esse visto, ou seja, eu estudei por 2 anos, o Felipe ficou só trabalhando nesse período, que é de direito do visto, e agora, faz pouco tempo, poucos meses, a gente renovou pro visto de trabalho, pro postgraduate, que a gente chama assim, que é o visto que nos deu mais 3 anos só para ficar aqui trabalhando na Austrália. E esse visto é muito bom, eu digo que ele é o melhor depois da residência, porque nós dois podemos trabalhar em turno integral e a gente não precisa pagar escola, então a gente vive aqui como se fosse um residente, entende? A gente consegue trabalhar o dia todo, a gente não tem que pagar escola, não tem que fazer assessment, que a gente chama, né, os trabalhos assim. Então é muito bom, então a gente já ficou 2 anos aqui do curso e agora estamos iniciando mais 3 anos desse novo visto de postgraduate. Depois desses 3 anos, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos ver, né, o que vai ter acontecido até lá. Eu não me prendo muito a esse longo prazo, né, eu deixo a vida me levar. Vamos ver se vai ter outras oportunidades da gente conseguir um visto e talvez ficar mais um tempo ou não. Eu digo assim, conseguir um visto só para ter a opção de ficar aqui ou não, se a gente quiser, entende? Mas isso não me quer dizer que eu vou ficar aqui de novo, né, o resto da minha vida. Mas enfim, a gente vai deixar a vida nos levar, ver as oportunidades que a Austrália vai nos dar.
E vamos curtir também esse período que a gente vai estar aqui, né, desses mais 3 anos, sem precisar estudar, o que é um alívio, e sem principalmente pagar a escola, gente, porque é um alívio muito grande. Então a nossa intenção agora é aproveitar da melhor forma esse tempo, principalmente para viajar. E vocês vão acompanhando tudo aqui com a gente. E aí vocês podem deixar aqui nos comentários também o que vocês ficaram com dúvida, se ficou bem claro ou não. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!